Olá, pessoal. Vamos continuar então nossa conversa sobre os incrementos ao redor desse projeto Integrador 2 de Ciência dos Dados. Sou o professor Aldrin e hoje nós vamos entrar no módulo 3. O módulo 3 ele lida com os aspectos estatísticos e matemáticos como características ao redor de um projeto de software baseado em dados. Nessa primeira unidade, nós vamos falar sobre aspectos de engenharia de dados. Então, nos módulos anteriores, a gente começou a discutir, começamos a trazer alguns itens ou elementos que são específicos da engenharia de dados, que por mais que vocês estejam no curso de ciência de dados, né, há uma parte da esteira do processo de entrega do produto de software, e aí vocês já sabem que toda vez que eu estou falando de produto de software, é o produto de software no domínio, né, de um conjunto de dados, do que a gente precisa extrair informação, processar essa informação, né, extrair insights para determinados objetivos. E dentro desse caminho, uma das disciplinas que eu mencionei para vocês é a engenharia de dados. Então, o que é engenharia de dados? Bem, eu vou começar por parte. Engenharia, né? A engenharia, independente se ela é da engenharia civil, engenharia de software, engenharia da computação, né, engenharia de pesca, ela visa, né, passar por um processo produtivo, estabelecer processos produtivos, disciplinados, sistemáticos, quantificáveis, desde a concepção de um projeto até sua operação e manutenção. No caso do software, a gente tem a engenharia do software, que lida com esses aspectos para o software, e para o dado a gente também tem isso. Então, a gente pensa uma disciplina que trata da coleta, do armazenamento, do processamento e disponibilização dos grandes volumes de dados de forma eficiente e escalável. Professor, mas é isso, acabou mencionando que há um aspecto, né, de depois da operação desses dados estar em operação, nas outras aulas isso foi discutido, a gente precisa também lidar com esse monitoramento, né, com a observabilidade do dado, né, com a evolução dele, e aí isso está muito ligado a esse monitoramento contínuo do dado de forma eficiente e escalável. Eficiente porque a gente quer que o produto gerado a partir da engenharia de dados, né, seja conectado a um software, qualquer outro dispositivo, até mesmo a um hardware, né, ele seja consumido de forma eficiente, ele ajude as pessoas a conseguir fazer o que elas têm que fazer com o dado e da forma, né, mais efetiva possível. E escalável, porque a gente pode ter um grupo de usuários mais reduzido, depois a gente quer escalar isso para outros usuários, outros dispositivos, então a gente tem que pensar uma arquitetura ao redor, né, uma infraestrutura ao redor do dado que seja escalável. Essa engenharia é uma engenharia importante dentro da computação e dentro dos projetos de ciência dos dados, porque ela vai pensar justamente na infraestrutura, como eu mencionei na minha última frase, para que todos os dados que são utilizados dentro do projeto sejam utilizados de maneira eficaz ali na conjunção com produtos de software, tá? Então, o que eu trago aqui a reflexão para vocês nesse momento e para esse módulo é que dentro do projeto que vocês estão construindo nesse momento, eu quero que vocês pensem o projeto que vocês estão construindo, os últimos entregáveis que vocês realizaram para cada uma das unidades do módulo e repassem agora o que a partir dessa aula, vocês precisam refinar do ponto de vista de engenharia de dados. Bem, dentro das atividades de engenharia de dados, e isso aqui é muito interessante, porque há um exercício, né, dentro dessa disciplina, uma das entregas, que é justamente estabelecer quais são as fases do projeto. E fase tem processo, tem atividade. Então, especificamente lá dentro do projeto de vocês, reflitam sobre as seguintes atividades. Primeiro, como é a coleta de dados? Né? O que a gente faz para transformar esses dados? Como a gente armazena? Onde nós vamos armazenar? É numa infraestrutura local? É numa infraestrutura de nuvem? Como vai ser o processamento do dado? Como é a nossa esteira de atualização ou de submissão de contribuição de um dado para dentro do meu projeto? E como a gente garante qualidade? Então, a gente vai discutir aqui essas atividades na aula de hoje e, como tem sido minha orientação em outras aulas, repassem, voltem a essa aula para vocês irem refinando o projeto de vocês. O que é a coleta de dados, então? Na coleta de dados, ou como atividade inicial da engenharia,
a gente vai identificar todas as fontes que são relevantes para o projeto e extrair os dados. Tá? Então, a gente vai ter APIs, que são as aplicações que nos ajudam a coletar de forma automatizada dados de algumas fontes. Né? Então, eu posso ter num servidor alguém gerando ou coletando esse dado e via API dentro da minha arquitetura eu consumo isso, né? Fazendo alguma estrutura ali de conexão, né? Entre, por exemplo, arquitetura cliente-servidor, né? Um GET, um POST. O scrapping, então, que é eu fazer extração direta de um site ou de um documento quando não tem API disponível, a gente fala que a gente monta um robozinho e ele vai fazer a análise, né, parsear, vai fazer a análise daquele documento, vai extrair essas informações e vai enviar para o nosso sistema. E os conectores também de banco de dados, que aí eu tenho uma conexão direta a esse banco de dados para coletar em tempo real ou em batch. E aqui, nesse item, que eu gostaria de trazer para vocês uma discussão muito importante que vocês têm que levar dentro do projeto de vocês. Porque o mais comum é a gente priorizar a discussão se a gente vai fazer scrapping e se a gente vai usar alguma API, se há alguma API disponível, né, para eu coletar dados. Mas e quando eu já tenho, inclusive, essa informação, esse conjunto de dados, e eu preciso conectar outros bancos, né? Como que eu vou fazer isso? Isso é uma discussão muito interessante dentro da perspectiva de projeto, que pode trazer riscos, né? Que vocês precisam mitigar, uma vez que a coleta em tempo real, ela envolve tempo real, tá? São sistemas de software baseado no dado que envolvem o processamento imediato dos dados assim que eles são coletados, tá? Então, assim, essa estratégia, se vocês estão pensando aí, se vocês fizeram toda a descoberta do produto, o escopo, identificaram as fases dentro desse projeto integrador e vocês perceberam que há uma característica de alguma persona, de algum usuário, e a resposta tem que ser rápida, né? Ou ela precisa, essa persona, esse grupo de personas, precisa tomar uma ação imediata com base nos dados, então o conector, né, a coleta, ela tem que ser em tempo real, tá? Ou parte da coleta tem que ser em tempo real. Por exemplo, né, digamos que a gente tem um sistema de monitoramento de transações bancárias, né, eu fico trazendo mais esses exemplos que estão próximos aí da nossa realidade, né? E aí a gente quer monitorar essas transações bancárias para a gente detectar fraude. Assim, a gente não quer que alguém use o nosso cartão ou nossa conta ou algo para sair comprando por aí, né? Então, quanto mais rápido a gente detectar uma movimentação incorreta, e essa movimentação ela é percebida a partir dos dados de uso, né? Dos dados das transações, a gente deve processar isso instantaneamente para identificar qualquer atividade suspeita. Então, essa atividade suspeita é identificada a partir do dado e é em tempo real. E daí a gente bloqueia qualquer transação que seja fraudulenta, que ela não seja da dinâmica de uso daquele usuário. Entendem? Então, quando vocês hoje perceberem que há situações de projeto ou pessoas reclamando, não recebi uma mensagem que tentaram clonar o meu cartão. Assim, estou falando aqui de um cenário real, gente, tá? Aí vocês vão entender, esse daqui tem algum sistema, uma parte desse sistema, que é uma coleta, né, do ponto de perspectiva da engenharia de dados, que também envolve a coleta ali em tempo real, tá? Então, necessidade de resposta rápida, vocês precisam estar monitorando o comportamento de forma contínua e também esse comportamento, e aí que, bem que eu não esqueci de falar, né, está ligado também a um volume menor de dados para essa análise, tá? Já em batch, então ela vai acumular. Então pensem que vocês, como se vocês tivessem uma cesta de supermercado na mão, um carrinho, você vai acumulando ali, né, os itens da sua compra. E aí depois você finaliza, vai isso para frente, você consegue ver se não falta alguma coisa, né, se aquilo dali, se aquele conjunto de alimentos, né, de produtos alimentícios que você colocou no seu carrinho ou cesta, se eles fazem sentido para o que você precisa para aquele momento. Então, a coleta em batch, né, associado batch é realmente ao acúmulo. Então, você vai processar o teu dado em bloco, tá? Batching, né, bloco, lote. E essa abordagem vocês vão conseguir utilizar dentro do projeto quando vocês não têm uma necessidade de uma resposta em tempo real ou imediata e quando o sistema pode lidar com o processamento de grandes volumes de uma só vez.
O que isso interfere? Enquanto o outro é um volume menor, identificação de um volume menor, mas uma etapa de para frente de ciência do dado para identificar o comportamento, no caso do tempo real, em batch, a gente vai utilizar uma infraestrutura que consiga processar, né, um grande volume de dados. Então, assim, quando vocês estiverem lá levantando o escopo ou pensando a fase do projeto de vocês, inclusive voltem para ver se vocês consideram isso para um sistema em batch, tá? Então, como exemplo, para a gente fechar essa parte de coleta dos dados, a gente pode trazer aplicações de mercado também, por exemplo, financeiro, que querem lidar com relatório de vendas, né, mensais, dados de transações dessas vendas diárias, então elas podem ser acumuladas, né, porque elas fazem mais sentido se analisadas ali durante um período, num grande volume do mês, né, ou da semana, e aí a gente consegue processar isso em batch, num grande lote, porque aquele dado em grande volume, ele nos traz mais insight, né? A gente quer usar essa abordagem dentro do projeto, o estilo de coleta, quando a gente quer processar grandes volumes, como foi o exemplo que eu acabei de mencionar, quando a gente tem alguma tolerância a um atraso, né? Então, assim, o usuário ele pode esperar. Quem está dependendo da informação do que vai ser gerado a partir daquele dado, pode esperar. O custo-eficiência, tá? Então, assim, ele é mais eficiente em termos de recurso, uma vez que a gente pode otimizar esse processamento, inclusive durante períodos do dia, para que a gente consiga utilizar melhor a infraestrutura necessária, tá? Depois da coleta, a gente vai pensar a transformação. Nós tivemos já uma etapa da nossa disciplina que nós lidamos com a transformação, inclusive explicando algumas estratégias de normalização, né, anteriormente, mas só para lembrar que aqui a gente, do ato de transformar, nós estamos falando de limpeza, de normalização e de transformação do dado bruto. Quando a gente fala do dado bruto, a gente pode fazer uma analogia, né, com próprios elementos aí do mundo real e que a gente precisa lapidar, né, como o próprio diamante, ele já não surge diamante. Então, a gente vai precisar transformar, no nosso caso, o dado em bruto, em algo que ele seja utilizável e consistente. Não é só coletar, eu preciso transformá-lo, tá? Então, a limpeza de dados, ela vai focar em remoção de duplicadas, correção de erros, preenchimento de dados faltantes, tá? Isso aqui é só para a gente dar uma relembrada e vocês reconectarem dentro do processo todo. A normalização, que é ajustar os dados para um formato padrão, facilitando o uso, integrando com outros dados. Aí a gente falou de algumas estratégias, né? No módulo anterior, quando a gente lidava com esses aspectos mais estatísticos. E também mapear dados. Eu posso converter os dados, por exemplo, de JSON para CSV, né? De um CSV para um TXT, ou outros esquemas, ou até unificar isso em esquemas de dados que eu já tenho estabelecido. Lembrando que o esquema do dado, se vocês se conectarem com conhecimentos de disciplinas anteriores do curso de vocês, o esquema ele define a estrutura daquela base. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, que eu vou ter uma idade, a idade ela é de que tipo, né, enquanto atributo dentro da base? Ela tem quanto de tamanho, né, de largura dentro para eu poder armazenar. Então, assim, ela é combinada com com que outros atributos? Então, o esquema ele lida com a estrutura da base. E nesse momento, você faz esse estudo sobre a estrutura. Depois, a gente lida com o armazenamento do dado. Então, a gente vai ter o dado que tem que ser coletado, ele precisa ser transformado, ok? E aí a gente precisa armazenar isso em algum lugar, de forma rápida e segura, né? A gente já vai estar lidando, às vezes, inclusive, com dados das pessoas. Então, a gente pode lidar com bancos de dados relacionais, como o MySQL, o PostgreSQL, e bancos de dados não relacionais, né, que é o NoSQL. Então, os dados estruturados são aqueles que a gente já entende o que eles são, o que eles representam. O próprio caso que eu dei ali de uma idade, por exemplo, uma tabela de um estudante, né, de um curso da UFMS Digital. Vai ter nome, vai ter um RGA, vai ter uma idade, data de nascimento, vai ter um endereço, o curso a que está associado. Então, a gente sabe, dentro daquela estrutura do banco, né, como que é aquela entidade aluno, certo? Já no banco de dados não relacional, quando a gente pensar o armazenamento, a gente vai estar lidando com dados semi-estruturados e não estruturados. Quando eu falo de um dado semi-estruturado, eu estou falando do próprio arquivo JSON, né? Eu estou falando do CSV. Eles são dados organizados, mas eles não têm toda essa
semântica associada a eles, né, do que eles são e de como eles se conectam, inclusive, entre eles e com outros dados. E os não estruturados, a gente pode falar de imagem, de texto, de vídeo, né? A gente precisa processá-los para a gente entender ou extrair características, ok? E aí a gente usaria um não relacional. Então, lembrando que quando vocês estiverem pensando onde vocês vão armazenar, vocês têm que também associar essa análise de vocês dentro do projeto a que tipo de dado vocês estão manipulando. Um outro aspecto importante dentro de projeto integrador é vocês lidarem com tópicos, né, que são discutidos na indústria, como as data warehouses e as data lakes. Então, a data warehouse, como mecanismo de armazenamento, se trata de um repositório. O que é um repositório? O repositório ele se trata de um ambiente, né, onde as pessoas conseguem ter acesso aos artefatos ao redor do dado e o próprio dado. A gente pode ter um repositório que ele é centralizado, então ele está em um ambiente que eu consigo armazenar os grandes volumes de dados, né? E eles ficam disponíveis para consulta. Então, esses são os data warehouses. Já eu volto na discussão da diferença entre eles para apoiar a discussão da decisão de vocês de quando utilizar um ou outro. E os data lakes já estão ligados ao armazenamento do dado em estado bruto. Então, assim, eu coletei e eu salvo isso, né? Então, eu estou falando do estado não estruturado ou semi-estruturado. Bem, e qual a diferença entre os dois? Por que eu opto por um ou pelo outro, né? Ou não? Por que eu utilizo essas duas estratégias de forma combinada dentro do meu projeto? Como exemplo, né, o Data Warehouse ele é otimizado para a gente realizar consultas, já que sejam complexas. Ele é muito utilizado para análise de negócios, para relatórios e para tomadas de decisões estratégicas. Já o Data Lake, a gente está falando de dado na forma bruta. Então, assim, a gente consegue armazenar dados de diferentes fontes sem a necessidade de um processamento imediato. Então, pessoal, para a gente entender melhor o Data Lake, uma vez que o Data Warehouse ele fica mais claro, tendo em vista a característica dele da gente realizar já consulta e ele lidar com o dado já processado, bem, imagine que há uma empresa, por exemplo, de mídias sociais, que precisa coletar todos os dados de cliques, de visualizações, de anúncios, de reações, né, ao conteúdo. Então, eles conseguem armazenar isso, né, num data lake para depois ir para um processamento, para entender o comportamento do usuário e até mesmo para treinar modelos de aprendizagem de máquina para ver que conteúdo deve ser entregue para um determinado grupo, né, de usuários. Isso aí até parece alguns aplicativos que a gente usa, que a gente consome vídeo, e aí a gente começa a pensar assim, nossa, por que o YouTube sabe o que eu tenho que consumir? Ou por que o Instagram, o TikTok entregam, né? Enfim, a gente não vai discutir aqui sobre desempenho dos modelos de recomendação do conteúdo lá dentro, mas eles estão trabalhando aí com estratégias que usam a base de data lake, né? Então, se eu estou vendo quanto tempo que o Aldrin demora visualizando um determinado conteúdo, opa, depois o meu modelo pode identificar que para o Aldrin, para esse tipo de persona, naquele horário, naquele dia, com outros dados, esse conteúdo é importante para ele. Depois, a gente vai para o processamento do dado, então a gente vai realizar os cálculos, a gente vai agregar, vai fazer análise sobre os dados para extrair insights ou alimentar a funcionalidade desse produto de software, tá? Lembrando que o que a gente está discutindo aqui na disciplina é para vocês irem aplicando no produto. Ah, professor, mas eu já vi processamento de dados. Sim, realmente vocês já viram processamento de dados, provavelmente durante o curso, com muita mais intensidade. Então, o que a gente está trazendo aqui é a reflexão para que vocês ir retomando esses conteúdos de forma conectada, para que vocês apliquem dentro do projeto integrador e realizem um incremento do projeto, né, de produto que vocês estão desenvolvendo, ok? Então, como estratégia de processamento, a gente tem o batch processing, né, então, que é o processamento em lote, como a gente já até comentou, que, eita, professor, ele está presente aqui no processamento e está presente numa outra etapa, sim, porque a gente usa essas estratégias para lidar com dado, não somente quando a gente está coletando, né, quando a gente também está analisando. Então, a gente pode ter o processamento em batch, né, que a gente processa o grande volume de dados, né, para uma tarefas que não são urgentes. Então, por exemplo, tem ferramentas como a Apache Hadoop e variações
para a gente conseguir lidar com isso. Processamento em streaming, né? Então, a gente consegue processar o dado em tempo real, sistemas que tenham respostas rápidas, que é o Kafka, né? E algumas outras variações disso também. E a gente pode usar também o MapReduce, né? E para a gente conseguir ter técnicas de processamento paralelo, processamento distribuído para grandes volumes de dados. Professor, mas podem existir variações disso? Sim, gente. Vocês podem ver que variações baseadas no MapReduce, por exemplo, mas a base que a gente utiliza para processamento são essas estratégias. E elas podem ser combinadas, você pode ter uma estratégia híbrida. Um outro item importante dentro de um projeto de software baseado em dados é a esteira de dados ou pipeline dos dados. Toda vez que eu estiver falando de pipeline, a gente sabe que também está ligando a uma esteira. Esteira, imaginem uma esteira de um produto que alguém coloca numa ponta, ela vai sendo incrementada ou validada, chega ao final e coloca numa caixa, lacra e manda para a área de distribuição daquele produto dentro do setor. Então, é uma esteira, certo? No dado, a gente também cria pipelines automatizados para gerenciar todo o fluxo do dado, desde a coleta até o processamento e armazenamento. Então, essas etapas anteriores, as atividades anteriores, dentro da fase da engenharia dos dados, a gente consegue automatizar grande parte dessas tarefas para que a gente tenha esteiras, né? E a gente consiga fazer isso de forma automatizada. E para isso a gente tem que ter alguns cuidados, como orquestrar o workflow, então usar ferramentas como o Airflow, né, que é bem utilizado pela comunidade, ou o Luig para gerenciar, né, e automatizar essas tarefas de pipelines. Eu estou trazendo esse item aqui, que por mais que vocês não tentem aplicá-lo no projeto, é muito interessante que vocês saibam que, e vocês talvez estejam percebendo, que durante toda essa nossa discussão e quando vocês estão resolvendo as atividades do projeto integrador, vocês podem perceber que algumas atividades elas se repetem, ou elas são muito manuais, né? Ou são tarefas que se vocês criarem um script ele resolve, né? Então, quando a gente fala da esteira, a gente está trazendo esse aspecto de automatização justamente para essas tarefas que são replicáveis, tá? A gente consegue fazer esteira de dados considerando a extração, a transformação e o carregamento ou armazenamento de dados, que é a fase de ETL, que a gente já discutiu. E a gente pode ter integração contínua e entrega contínua ou implantação contínua para a esteira de dados. O que a gente está falando de integração contínua, né? Quando a gente fala disso, a gente fala que toda vez que chegar um novo dado, ele for integrado, né, ao nosso volume de dados para alguma parte do software, ele precisa ser validado, né? Ele não vai entrar no nosso volume de dados por entrar, ele precisa ter qualidade, ele precisa passar pelas esteiras anteriores, pelas atividades anteriores, para que ele não comprometa nosso sistema. Então, digamos que a gente tenha um modelo, né, enfim, de IA, que ele é gerado a partir desse volume de dados, dessa base de dados ou dataset, que nós criamos e que a gente está curando, né, por meio da engenharia ali de dados, e a gente não tem esse cuidado com uma esteira de integração contínua. O que pode acontecer? Entrar algum dado que ele prejudique ou ele enviese, né? Ele cause vieses negativos dentro do modelo. Então, digamos que o nosso modelo ele tinha toda uma preocupação de ser justo, né? De equidade, por exemplo, que são preocupações éticas fortes hoje de quem lida com modelos, certo? E aí, digamos que a gente coloca um volume de dados que ele quebra uma distribuição de representação de rostos de pessoas dentro do nosso dataset. A gente até discutiu esse problema aí, né, de quando a gente reconhece de forma errônea, né, reconhece incorretamente alguém, pode levá-la na sociedade a passar situações ruins, certo? Que é um cuidado que nós temos que ter. Então, se a gente não tem uma esteira de integração contínua, a gente coloca esse dado que quebra essa distribuição, a gente pode estar levando o nosso modelo, que vai ser, né, retreinado, né, enfim, remodelado a partir desse novo conjunto de dados, a errar, a ter esses problemas que ele não tinha. Então, a integração contínua, ela vai nos garantir isso daí, né? A integração contínua do dado, e eu não estou falando aqui da integração contínua do código,
que é específica do software, que é a mesma coisa. A gente não vai colocar um software, uma linha de código que ela faça porque as funcionalidades deixem de funcionar, por exemplo. Ok? E aí, quando a gente fala da entrega, que é o CD, que está ali, da entrega contínua, a gente está falando de automatizar, implantar diretamente, por exemplo, um modelo que é dependente desse dado na mão do usuário. E, chegando para o final dessa aula, um elemento que a gente vai discutir muito no módulo 4 é a garantia de qualidade do dado. Então, que a gente tem que implementar práticas e ferramentas para assegurar que os dados sejam precisos, consistentes e úteis ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, ok? Então, eu vou validar esses dados, que é verificar a forma desse dado e testar se ele realmente representa o que ele deveria representar. Testes e automatização de testes para garantir a integridade dos dados durante as operações de ETL e qualquer outra esteira das atividades de higiene de dados. E também monitorar a qualidade, né, que a gente fala de monitorar e detectar qualquer anomalia que aconteça a partir da degradação da qualidade dos dados disponíveis para aquele sistema. Como desafios que vocês têm que mapear como riscos dentro do projeto, então, lembrem que a gente está incrementando, né, o projeto integrador com essas aulas. Então, vejam esses desafios e que riscos vocês vão lidar com o projeto que vocês definiram, que vocês descobriram e que vocês definiram o escopo. Um é o volume de dados, porque ele, inclusive, vai influenciar como você processa. E o outro é a complexidade dessa tua esteira. Né? Se vocês forem tentar criar e fazer manutenção, né, de esteiras, pode ser que uma esteira mais complexa ela seja altamente desafiadora e comece a exigir habilidades muito especializadas. O outro é integrar com sistemas legados, então há uma dificuldade em integrar novas tecnologias de higiene de dados com sistemas legados, né? E aí a gente tem que pensar uma estrutura de software intermediária para isso. E também o elemento de segurança e conformidade. Então, vocês não podem esquecer, principalmente no Brasil, a gente tem muita cobrança agora de que os sistemas, os dados que a gente lida, eles estejam em conformidade com regulamentos como a LGPD, ok? Então, ainda mais se você manipular isso em produção, dados das pessoas, você tem que lidar com a LGPD. É isso, gente. Então, encerro essa aula dessa unidade aqui. Revejam o projeto de vocês a partir das perspectivas que discutimos.